Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar o nosso projeto da leitura bíblica por durante um ano. Hoje nós vamos aqui ler o livro de Isaías. Vamos ler hoje do capítulo 28 até o capítulo 33. Então, para a gente poder dar início aí, vamos começar em Isaías. Eita, nós, os mosquitos aqui. Para a gente poder dar início aqui, vamos começar em Isaías, capítulo 28. Ai da coroa soberba dos bêbados de Efraim, da flor murcha que usam como enfeite e que cresce no alto do vale fértil. Ai dos que estão encharcados de vinho. Vejam, um homem forte e robusto, enviado pelo Senhor, como chuva de pedras, como furacão devastador, como chuva torrencial que alaga tudo. Com a mão ele joga ao chão e pisa com os pés a coroa soberba dos bêbados de Efraim, e a flor murcha que usam como enfeite e que cresce no alto do vale fértil. É como figo temporão. Quem o vê, o devora logo que o tem na mão. Nesse dia, Javé dos exércitos será uma coroa esplêndida, uma grinalda majestosa para o resto do seu povo. Será um inspirador de justiça para aqueles que se assentam para julgar, e será força para os que se rechaçam o ataque à porta da cidade. Eu até separei aqui a explicação do início aqui do capítulo 28, que a Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: o profeta descreve a situação caótica do reino de Israel, no momento em que a Síria, grande potência da época, homem forte e robusto, está pronta para invadir o país e destruir sua capital Samaria. O acréscimo dos versículos 5 e 6, que são esse aqui, ó. Nesse dia, Javé dos exércitos terá uma coroa esplêndida, uma grinalda majestosa para o resto do seu povo. Será um inspirador de justiça para aqueles que se assentam para julgar, e será força para os que se rechaçam o ataque à porta da cidade. Esses versículos, eles descrevem a esperança daqueles que ainda depositam em Javé sua confiança e que esperam dele a realização da justiça, da paz e a coragem para enfrentar os inimigos na guerra. Então, que a gente possa aprender a colocar Deus à frente para enfrentar os nossos inimigos e as nossas dificuldades. Vamos agora para o versículo 7. Também estes andam tontos de vinho, também eles cambaleiam pelo efeito da bebida forte. Sacerdote e profeta estão confusos pela bebida, estão tomados pelo vinho. Divagam sob o efeito da bebida, andam confusos em suas visões, divagam em suas sentenças. As mesas estão cheias de vômitos e sujeira, não há nenhum lugar limpo. A quem ele vai ensinar? A quem vai explicar a doutrina? As crianças desmamadas que mal largam de mamar? Ele diz: Save lá save, save lá save, cave lá cave, cave lá cave, zeer chão. De fato, é com os lábios balbuciantes e em língua estranha que se falará a este povo. Perdão. Ele lhes tinha dito: este é o descanso, deixem os cansados descansar. Este é um lugar tranquilo, mas eles não quiseram ouvir. Diante disso, para eles virá a palavra de Javé: Save, lá save, save, lá save, cave, lá cave, cave, lá cave, zeer chão. Isso para que, ao andarem, acabem caindo para trás, sejam derrotados, laçados e presos. Escutem a palavra de Javé, homens arrogantes, governantes desse povo que está na cidade de Jerusalém. Vocês dizem: fizemos aliança com a morte, com a morada dos mortos fizemos um acordo. Quando o flagelo destruidor passar, não vai nos atingir, pois temos um abrigo na falsidade. Nós nos escondemos debaixo da mentira. Por isso, assim diz o Senhor Javé: eu vou assentar no monte
Sião uma pedra, pedra escolhida, angular, preciosa e bem firme. Quem nela confiar não será abalado. Vou estabelecer o direito por medida e a justiça como fio de prumo. A chuva de pedras arrasará seu falso esconderijo e a tromba d'água alagará seu abrigo. Sua aliança com a morte será quebrada e cairá seu acordo com a morada dos mortos. Quando o flagelo destruidor passar, pisará sobre vocês. Cada vez que ele passar, os arrebentará, e ele passará cada manhã, de dia e de noite. Então a angústia fará aprender a lição, e a cama vai ser muito curta para alguém dormir nela, e o cobertor estreito demais para que possa cobrir alguém. Como aconteceu na montanha de Farazim, Javé vai se levantar. Como aconteceu no vale de Gabaon, vai ficar enfurecido para completar o seu trabalho, um trabalho diferente. Para acabar a sua tarefa, numa tarefa muito estranha. Não fiquem zombando, senão eles apertarão mais alguns de vocês, pois ouvi falar da destruição que atingirá toda a terra. É coisa decidida pelo Senhor Javé dos Exércitos. Ouçam bem e escutem a minha voz. Prestem atenção e deem ouvido às minhas palavras. Será que o lavrador fica todos os dias arando o seu terreno para o plantio, abrindo sulcos e gradeando a sua terra? Por acaso não aplana a superfície, não espalha a semente de endro e não semeia o cominho? Depois não planta o trigo, a cevada, o milho e a aveia numa faixa lateral? É o Deus dele que o instrui e lhe ensina as regras. Não é na debulhadeira que se bate o endro, nem se passam as rodas de uma carroça sobre o cominho, pois o endro se debulha com vara e o cominho com bastão. Não se tritura o trigo, não se debulha continuamente, mas passa-se sobre ele a carroça que o debulha sem o triturar. Tudo isso vem de Javé dos Exércitos. Ele é maravilhoso para dar conselhos e grandioso em sabedoria. Então nós vemos aqui que nós temos um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que nos dá sabedoria, um Deus que nos instrui nesse mundo, nessa vida, para que possamos passar por aqui de forma honrosa, pois esse mundo ele está cheio de pecado. Porém, quando formos fazer a morada com Deus, cara, vai ser ainda mais maravilhoso. E é esse Deus que nos leva para o caminho da salvação. Então confie, se entregue verdadeiramente a Deus. Capítulo 29. Ai de Ariel. Ariel, cidade onde Davi acampou. Juntem ano a ano, que o ciclo das festas complete o seu giro, e eu, então, vou apertar Ariel, e só haverá choro e lágrimas. Você será para mim como Ariel. Vou acampar ao redor de você. Vou cercá-la com trincheiras e levantarei torres de assédio contra você. Humilhada, você estará falando desde o chão, e sua palavra sairá abafada pela poeira, e a sua voz subirá da terra como o sussurro de um fantasma da tumba. A sua palavra será como um murmúrio que brota do chão, pois a multidão dos seus inimigos será como a poeira mais fina, e a multidão dos seus agressores será como a palha que voa. Mas, de repente, sem avisar, Javé dos Exércitos virá em seu auxílio, com relâmpagos e trovões, ribombos colossais, temporal e furacão, e chamas de fogo devorador. Será como um sonho, uma visão noturna, essa multidão de povos atacando Ariel, todos atacando, agredindo e apertando. Será como alguém que está com fome e sonha que está comendo. Depois acorda e está de estômago vazio, ou como aquele que está com sede e sonha que está bebendo. Quando acorda, está com a garganta cansada e seca. É isso que vai acontecer a essa multidão de nações que atacam o Monte Sião. Espantem-se e fiquem assombrados, fiquem cegos, sem visão, fiquem bêbados, mas não de vinho, fiquem tontos, mas não de bebida forte, porque Javé derrama sobre vocês um espírito embriagador,
que lhes fecha os olhos e lhes cobre a cabeça. Toda essa visão será para vocês como palavras de um livro lacrado. Se alguém dá esse livro a uma pessoa que sabe ler e lhe diz, por favor, leia isso, ele responderá, não posso, ele está lacrado. Se derem um livro para alguém que não sabe ler, dizendo-lhe, por favor, leia isso, ele responderá, eu não sei ler. Trazendo aqui a explicação do capítulo 29, esse início aqui, diz o seguinte para a gente. Ariel é um antigo nome poético de Jerusalém. A cidade conhecera a visita de Deus através das tropas assírias no ano de 701 a.C., quando essas a sitiaram completamente. A situação era humilhante e sem saída. Mas Deus a libertou, enviando uma peste que obrigou o exército assírio a bater em retirada. Isaías vê nesse fato a intervenção do próprio Javé, que arranca a cidade santa das mãos do inimigo. Então Deus, a gente percebe aqui, que ele corrige e ele salva. Nós temos um Deus que nos coloca no caminho certo, nos traz a correção e ali na correção, ali nas coisas boas, nas maravilhas do Senhor, ele nos salva. Então, esse Deus maravilhoso quer nos corrigir e quer nos salvar. Vamos confiar nele. Versículo 13. O Senhor disse, esse povo se aproxima de mim só com palavras, e somente com os lábios me glorifica, enquanto seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é tradição humana e rotina. Por isso, eu continuarei a realizar maravilhas e prodígios. A sabedoria dos seus sábios fracassará, e a inteligência dos seus inteligentes se apagará. Esse versículo 13 aqui, ele é bem assim, dá bem uma cutucada, né, cara? Porque diz, o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim só com palavras e somente com os lábios me glorifica, enquanto seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é tradição humana e rotina. Então a gente vive numa rotina. A gente glorifica o nome do Senhor por muitas vezes apenas da boca para fora, somente com os lábios, né? Mas o nosso coração, a nossa entrega verdadeira, o nosso amor sobre todas as coisas que deve estar em Deus, ele está afastado do Senhor. A gente percebe aqui que de nada adianta, cara, essa falsa entrega, né? Esse falso amor que temos em Deus. Não adianta proclamarmos o nome de Deus aqui através dos nossos lábios se o nosso coração está longe dele. Então, acima de todas as coisas, cara, coloque o seu amor verdadeiro em Deus, coloque a sua intimidade em Deus em primeiro lugar. Antes de falar, antes de proclamar, seja íntimo verdadeiramente do Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ai daqueles que procuram esconder-se de Javé para ocultar seus próprios projetos. Agem nas trevas dizendo, quem nos vê, quem nos conhece? Como vocês são perversos. O barro vai querer se comparar com o oleiro. Poderá um trabalho qualquer dizer ao seu fabricante, não foi você que me fez? E o pote será que pode dizer ao seu oleiro, você não entende nada? Muito em breve, não será o Líbano transformado em pomar, e o pomar não parecerá um bosque? Nesse dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos do cego libertos da escuridão e das trevas tornarão a ver. Os pobres voltarão a se alegrar com Javé, e os indigentes da terra ficarão felizes com os santos de Israel. Pois não haverá mais ditador, e aquele que zombava de todos desaparecerá. E todos os que tramam o mal serão eliminados, os que acusam alguém no processo, os que no tribunal fazem armadilha para o juiz e por um nada arruinam o justo. Por isso, assim diz Javé, Deus da casa de Jacó, ele que resgatou Abraão, Jacó não ficará envergonhado, seu rosto não ficará pálido, porque vendo o trabalho de minhas mãos no meio deles, santificará o meu nome, santificará o santo de Jacó e temerá o Deus de Israel. Aqueles que haviam perdido a cabeça compreenderão. Perdão. Aqueles que haviam perdido a cabeça compreenderão, e aqueles que protestavam hão de aprender a lição. Capítulo 30. Ai de vocês,
Filhos rebeldes, oráculo de Javé, vocês fazem planos que não nascem de mim, fazem acordos sem a minha inspiração, de maneira que amontoam erros e mais erros. Isso aqui, como se fizesse ali uma aliança enganadora, né? Fazemos alianças ali com coisas que nós mesmos queremos, com os nossos próprios prazeres, com os nossos próprios desejos. Não consultamos antes a vontade de Deus, ou seja, não sabemos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Até diz aqui, ó, vocês fazem planos que não nascem de mim, fazem acordos sem a minha inspiração, de maneira que amontoam erros e mais erros. Então, não se deixe querer seguir as suas próprias vontades para não acumular erros e mais erros. Coloque sempre os propósitos, a vontade de Deus na sua vida, pois assim, cara, seremos homens, seremos mulheres abençoadas. Descem a caminho do Egito sem perguntar a minha opinião. Pedem a proteção do faraó e querem se abrigar à sombra do Egito. No entanto, a proteção do faraó será para vocês um fracasso e abrigar-se à sombra do Egito será uma decepção. Quando a autoridade de vocês chegarem a Tanis, quando os embaixadores tiverem chegado a Anúzios, todos serão enganados por um povo inútil, do qual não vem ajuda nem proveito, mas só fracasso e decepção. Oráculo contra as bestas do sul, através de uma região dura e difícil, de onde vêm leões e leões rugidores, víboras e dragões voadores. Levam ao povo inútil suas riquezas em lombos de burros e os seus tesouros em córcovas de camelo. O Egito é vazio, inútil. Por isso, eu dei a ele o nome de monstro inofensivo. Agora, vá e escreva isso numa tabuinha. Vá e registre tudo num livro, para que no futuro seja algo que os esteja sempre acusando. Pois esse povo é rebelde, é gente mentirosa, que não quer ouvir a lei de Javé. Eles dizem aos videntes, não tenham visões, dizem aos profetas, não profetizem com sinceridade. Falem para nós somente coisas agradáveis, profetizem ilusões, afastem-se do caminho, retirem-se da vereda, parem de querer colocar diante de nós o Santo de Israel. O povo está tão em pecado que não quer nem mais ouvir as profecias do Senhor. Não quer nem mais ouvir, cara, os caminhos do Senhor. Não se deixe ser enganado pelo pecado, de nem querer ouvir mais sobre a palavra de Deus. Não chegue ao fundo desse poço. Se arrependa logo e volte a viver, volte a refletir nas palavras de Deus. Por isso diz o Santo de Israel, já que vocês desprezaram essa mensagem e querem se apoiar na opressão e na maldade, colocando aí a sua esperança, então esse pecado será para vocês como rachadura que aparece provocando saliência numa parede alta. E esta, de repente, num segundo, vem abaixo, e a parede se espatifa como pote de barro, sem dó nem piedade, e dele não se acha nem mesmo um caco para tirar uma brasa do fogão ou um gole d'água do poço. Pois, assim diz o Senhor Javé, o Santo de Israel, na conversão e na calma está a salvação de vocês, e a força de vocês consiste em confiar e ficar tranquilos. Mas vocês não quiseram, e até chegaram a dizer, não, vamos fugir a cavalo. Pois então fujam, nós montamos cavalos ligeiros, pois seus perseguidores serão mais velozes. 1000 fugirão da ameaça, diante da ameaça de um só, e diante da ameaça de 5. Vocês todos vão fugir, sem ficar ninguém para trás, como poste no topo de um monte ou mastro no alto de uma colina. Entretanto, Javé espera a hora de mostrar piedade. Ele toma a iniciativa de mostrar compaixão para com vocês, pois Javé é um Deus justo. Felizes todos os que nele confiam. Então, nós temos um Deus, cara, que está à espera de você, à espera de usar da misericórdia dele para salvar a sua vida. É através da misericórdia do Senhor, através do amor imenso que ele tem por nós, que nós seremos salvos, que nós seremos salvos por esse amor grandioso de Deus.
e ele está esperando por você, assim como diz na palavra, Javé espera a hora de mostrar piedade. Ele toma a iniciativa de mostrar compaixão para com vocês, pois Javé é um Deus justo. Então Deus ele está esperando para te curar, para salvar as suas feridas, para limpar as suas chagas. Então se entregue verdadeiramente ao Senhor, arrependa-se e comece a seguir a Deus verdadeiramente, amando a Ele perdão, amando a Ele sobre todas as coisas. E assim como diz, feliz todos os que nele confiam. Então todos são felizes, todos. A tristeza não existe, o desânimo não existe naqueles que confiam no Senhor. Então coloque sempre Deus à frente para sermos assim pessoas verdadeiramente felizes. Povo de Sião que mora em Jerusalém, você não terá mais de chorar, pois ele vai se compadecer do clamor da sua súplica. Basta ele ouvir, que responderá. Ainda que Javé lhes tenha dado pão racionado e água sob medida, aquele que instrui você não tornará a esconder-se, e os olhos de vocês estarão vendo aquele que é para vocês o Mestre. Se vocês se desviarem para um lado ou para o outro, ouvirão uma voz atrás. O caminho é este, é por aqui que vocês devem ir. E vocês terão como coisa impura as suas imagens de madeira revestida de prata e seus ídolos recobertos de ouro. Vocês vão jogá-las fora como coisa impura, dizendo: fora daqui. Deus enviará chuva para as sementes que vocês semearem no campo, de modo que o alimento produzido pelo campo será farto e saboroso. Nesse dia, o gado vai pastar em pastagens bem espaçosas. Os bois e os animais que aram a terra comerão ração fermentada, abanada com pá e forcada. No topo de cada monte, no alto de cada colina, haverá riachos e fontes. No dia da grande mortandade, quando as torres caírem. No dia em que Javé enfaixar as feridas do seu povo e lhe curar as chagas, a lua vai brilhar como o sol, e o brilho do sol será 7 vezes maior, como o brilho de 7 dias reunidos. Então nós vemos aqui que Deus quer curar o seu povo. Deixe-se ser curado pelas mãos do Senhor. Olhem, Javé em pessoa vem de longe. Sua ira é ardente e o seu furor é intolerável. Seus lábios estão cheios de indignação e sua língua é fogo abrasador. Seu sopro é como o rio na enchente, que sobe até o pescoço. Ele vai sacudir as nações na peneira da calamidade e vai colocar na boca dos povos um freio que os desencaminhe. Vocês, ao contrário, estarão cantando como em noite de festa. Terão o coração alegre como quem dança ao som da flauta, enquanto caminham para a montanha de Javé, para a rocha de Israel. Javé fará ouvir sua voz majestosa e mostrará seu braço que golpeia com ira ardente, em meio a um fogo abrasador, raios, tempestades e chuva de pedras. A Assíria ficará apavorada com a voz de Javé, pois ele vai feri-la com o seu bastão. Cada vez que Javé a golpear com a vara do castigo, será acompanhado de tamborins e harpas. Javé combaterá contra a Síria com guerra sagrada, porque já faz tempo que Tofete está preparado e também está pronto para o rei. Profunda e larga é a fogueira, com fogo e lenha em abundância. Como rio de enxofre, o sopro de Javé vai acendê-la. Capítulo 31. Ai daqueles que vão até o Egito em busca de ajuda e procuram apoio nos cavalos. Eles confiam nos carros porque são numerosos e nos cavaleiros porque são muito fortes, em vez de levar em consideração o Santo de Israel, em vez de consultar a Javé. Então, ai daqueles que confiam nas coisas materiais e não colocam Deus como o centro da sua vida. Então, pare de querer colocar as coisas acima de Deus. Até mesmo algumas pessoas que estão ao nosso redor, pare de querer colocar essas pessoas acima de Deus. Confie no Senhor. Consulte a Deus antes de todas as coisas. Consulte qual é a vontade de Deus. Então, converta-se para Deus, cara.
No entanto, ele também é sábio. Ele é capaz de fazer que venha o mal. Ele só não é capaz de faltar com a palavra. Ele vai levantar-se contra a casa dos maus, contra a ajuda dos malfeitores. O egípcio é um homem e não um Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Javé estenderá a sua mão, o protetor tropeçará, o protegido cairá, e os dois perecerão. Pois foi assim que Javé me falou, da mesma forma como ruge o leão ou seu filhote com sua presa, enquanto a turma de pastores apronta contra ele uma gritaria. Mas ele não fica com medo dos gritos, nem dá atenção à barulheira dos pastores. Assim também Javé dos exércitos descerá para combater sobre o monte Sião e sua colina. Como ave que abre as asas para proteger seus filhotes, assim Javé dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e ela será salva. Ele a poupará e ela será liberta. Filhos de Israel, convertam-se a ele desde o fundo da rebeldia de vocês. Nesse dia, ninguém mais vai querer saber dos ídolos de prata ou de ouro que suas mãos pecaminosas fabricaram. A Assíria cairá ao fio de uma espada que não pertence a nenhum homem. Será devorada por uma espada que não é de nenhum ser humano. E de seus jovens escaparem da espada, cairão em trabalhos forçados. A rocha deles fugirá apavorada, e seus chefes abandonarão a bandeira. Oráculo de Javé. O fogo dele está em Sião, e sua fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Um rei reinará conforme a justiça, e os chefes governarão conforme o direito. Cada um deles será abrigo contra o vento, um refúgio contra a tempestade. Será como um córrego em terra seca, ou sombra de uma grande pedra no deserto. Os olhos daqueles que veem não se fecharão mais, os ouvidos daqueles que escutam estarão atentos. A mente precipitada aprenderá a discernir, e a língua dos gagos falará com facilidade e clareza. Já não se chamará de nobre a um tolo, nem se dirá que o trapaceiro é ilustre, pois o tolo diz tolices e no seu coração planeja o crime, pratica a impiedade e afirma coisas erradas a respeito de Javé. Deixa vazio o estômago do faminto e sem água o sedento. O trapaceiro faz trapaças perversas e maquina suas intrigas. Prejudica os pobres com mentiras e os indigentes que defendam o próprio direito. O nobre, ao invés, planeja coisas nobres e age sempre com nobreza. Eu acho interessante aqui esse versículo 6, até repetir ele aqui pra gente. Pois o tolo diz tolices e no seu coração planeja o crime. Pratica a impiedade e afirma coisas erradas a respeito de Javé. Deixa vazio o estômago do faminto e sem água o sedento. Não vamos agir nesse mundo como tolos, como pessoas que agem pelas suas próprias vontades, pelos seus desejos, vivendo ali pelos prazeres da carne. Não, cara, não seja assim. Não se deixe agir dessa forma. Não se deixe ser usado dessa forma. Pelo contrário, deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Se entregue verdadeiramente nos braços do Senhor e deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Só assim saberemos agir de forma correta. Mulheres despreocupadas, levantem-se e escutem a minha voz. Senhoras tranquilas, prestem atenção ao que vou falar. Daqui a um ano e alguns dias, vocês que hoje se sentem tão seguras ficarão abaladas, porque a produção de uvas estará perdida e não haverá mais colheita. As despreocupadas comecem a tremer, as tranquilas fiquem abaladas, completamente nuas, e coloquem uma roupa de saco na cintura. Batam no peito por causa das roças bonitas, por causa das parreiras carregadas de cachos, por causa das terras do meu povo, onde só crescerão espinhos e ervas daninhas, por causa das casas alegres e da cidade festiva, porque o palácio do rei está vazio, a cidade populosa está deserta, o monte Ófel e a torre de vigia parecem campo pelado, alegria dos jumentos e pastos de rebanhos de cabras. Será derramado outra vez sobre nós um espírito que vem do alto. Então o deserto se tornará um jardim e o jardim será considerado um bosque. No deserto habitará o direito e a justiça habitará no jardim. O fruto da justiça será a paz,
De fato, o trabalho da justiça resultará em tranquilidade e segurança permanentes. Meu povo habitará em lugar pacífico, em residência segura, em habitação tranquila, mesmo que o bosque seja cortado e a cidade seja arrasada. Felizes de vocês que semeiam à beira dos riachos e deixam o boi e o jumento em liberdade. Então nós vemos aqui um mundo novo, um mundo onde aqueles que colocam o Espírito Santo de Deus para guiar os seus passos terão um mundo novo, um mundo de muitas colheitas, um mundo de muitos frutos bons, de muitas alegrias. Então, deixe-se ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. Capítulo 33. Ai de você, que destrói quando não foi destruído, que rouba quando não foi roubado, pois quando acabar de destruir, você é que será destruído. Quando terminar de roubar, então você também será roubado. Javé, tem piedade de nós, pois esperamos em ti. Ser nosso braço pela manhã e nossa salvação no perigo. Então, que Deus possa ter piedade de nós e que Ele possa ser a nossa salvação, Ele possa ser o nosso braço pela manhã e a nossa salvação no perigo, para que Ele nos instrua no caminho correto e livra-nos de todos os pecados desse mundo. Então, que Deus seja a nossa instrução, que Deus seja a nossa força. Os povos fogem do barulho que tu provocas. Quando tu te ergues, as nações se dispersam. Ajuntam-se os teus despojos como se amontoam insetos, como bandos de gafanhotos se avançam sobre eles. Javé é exaltado porque mora nas alturas e enche Sião de direito e justiça. A fidelidade será enfeite para Sião. A sabedoria e o conhecimento serão a sua provisão salvadora. O temor de Javé será o seu tesouro. Escutem, os arautos gemem nas ruas, os mensageiros da paz choram amargamente. As calçadas estão desertas e ninguém passa por aí. A aliança foi quebrada, as testemunhas são desprezadas e ninguém é respeitado. O país murcha em luto, o Líbano perde a cor seca, o Saron parece um deserto, caem as folhas de Bazã e do Carmelo. Javé diz: agora eu me levanto, agora eu me ergo, agora eu me elevo. Vocês conceberam capim e deram à luz palha. O meu sopro como um fogo consumirá vocês. Os povos serão queimados como cal e irão para o fogo como galhos de espinhos cortados. Vocês que estão longe, ouçam o que eu fiz. Os que estão perto, reconheçam a minha força. Os pecadores em Sião ficam apavorados. Um tremor tomou conta dos maldosos. Eles dizem: quem de nós poderá se hospedar junto ao calor desse fogo? Quem de nós poderá se hospedar nesse braseiro que não se apaga? Quem age com justiça, quem fala com retidão, quem recusa o lucro da opressão, quem sacode a mão recusando o suborno, quem tapa os ouvidos a propostas sanguinárias, quem fecha os olhos para não ver o mal. Esse vai morar nas alturas. Fortaleza sobre a rocha será o seu refúgio, com abundância de pão e reserva de água. E os seus olhos contemplarão o rei com todo o seu esplendor. Você verá um país de grande extensão, e o seu pensamento irá relembrar esses sustos. Onde está o contador? Onde está o homem da balança? Onde está o homem que contava as torres? Você não terá mais que ver o povo arrogante, de língua complicada e incompreensível, de língua estranha que ninguém entende. Olhe bem para Sião, a cidade de nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, a morada tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas não serão arrancadas e cujas cordas não se soltarão. Pois, se aí existe um poderoso, nós temos Javé em vez de rios e largos canais. Por aí não passarão barcos a remos, nem atravessarão grandes navios. As cordas de vocês estarão bambas e não conseguem firmar o mastro nem abrir a vela, pois Javé é o nosso juiz, Javé é o nosso legislador, Javé é o nosso rei. Ele nos salvará. Então nós temos um rei, nós temos um juiz, nós temos um Deus que governa a nossa vida.
E é esse Deus que nós tanto confiamos, é esse Deus que vai nos salvar. Amém? Então, será tantas as conquistas a repartir que até os aleijados pagarão a sua parte. Nenhum morador dirá, estou doente. O povo que mora em Jerusalém será perdoado de suas culpas. Então, assim nós finalizamos com a leitura do dia de hoje, né? E assim como a gente acabou de ler aqui no final, que Deus seja o seu rei, que Deus seja o seu juiz, que Deus seja o seu salvador. Confie, ame a Deus sobre todas as coisas, tá bom? Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.